Paz, meus queridos, bom dia, seja bem-vindo a nosso momento de devocional, a nosso momento de meditação na Palavra de Deus. E hoje, Deus ministrou ao meu coração o que está em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, o que te impede de encontrar com Deus? O que te impede de ter um relacionamento íntimo com Deus? Se nós olharmos ao redor, muitos vêm à igreja, procuram andar na palavra de Deus, mas por incrível que pareça, eles não conseguem se encontrar com Deus. Não conseguem ouvir Deus falar aos seus corações. Eles até conhecem a Bíblia, eles vão nas reuniões, mas por alguma razão essas pessoas não conseguem se desenvolver espiritualmente, ter uma profundidade na comunhão com o Senhor. Outras pessoas até chegam na igreja muito depois, conseguem ter essa comunhão íntima com o Pai, mas alguns não. Daí vem a pergunta do título de hoje: o que nos impede de encontrar com Deus? A resposta é tão simples que a princípio você vai achar simples demais para ser a solução desse dilema. Pois é, o que te impede de encontrar com Deus são as distrações do dia a dia. O que você faz logo após uma reunião? O que você faz logo após um culto, um devocional, um momento de louvor? Será que a gente corre para o ônibus? Ou a gente tira o carro da garagem primeiro para não ter que enfrentar fila? Ou será que a gente procura alguém para conversar? Ou será que a gente verifica o nosso Facebook ou no Instagram para ver as novidades postadas por lá? Ou será que a gente chega rápido em casa para não perder o nosso programa favorito de TV? Ou será que nós aproveitamos o resto do tempo para fazer um monte de coisas? E então, diante dessa situação, muitas vezes a nossa reunião de culto passa a ser um simples ritual para algumas pessoas. Elas vão à igreja porque era dia de ir e não queriam de modo nenhum ter um encontro com Deus, porque não conseguem muitas vezes, porque o seu relacionamento com Deus é superficial. E então nós temos entendido que as distrações do dia a dia têm minado a fé de tantas pessoas, e se a gente não se cuidar, isso vai acontecer conosco também. São tantas coisas para fazer, são tantos e-mails para ler, são tantos projetos para dar procedimento, tantos comentários nas redes sociais para ler, são tantas coisas que, se nós não nos policiarmos, nós vamos também nos afastar de Deus, mesmo que a gente esteja fazendo tanta coisa em seu nome. Cuidado, meus amigos, cuidado, minhas amigas. Às vezes esse problema que você está enfrentando de luta, de desafio, é justamente para isso, para que você evite os seus objetivos espirituais. Nada nem ninguém deve ser priorizado acima de Deus, pois somente Ele, ao contrário de muitos, é que te valoriza, é que te cuida, te fortalece. Tantos outros que nós damos valor não nos valorizam na hora do sofrimento, mas Deus não está ausente. Por isso, Ele precisa ser prioridade nas nossas vidas. Precisamos ter uma comunhão íntima com Ele. Nós precisamos desse encontro com Deus para a nossa vida ter sentido. Porque quando nós estamos na presença de Deus, mudanças radicais acontecem na nossa vida. As Escrituras, elas mostram que quase todos aqueles que tiveram um encontro com Deus foram imediatamente e permanentemente transformados.
houve uma reviravolta geral nas suas vidas. Apesar disso, de algum modo, eu e você ainda temos dificuldades para entender que esse mesmo Deus das Escrituras que agiu na vida de Moisés, na vida de Jacó, na vida de Josué, na vida de Abraão, Ele age hoje, se encontra conosco hoje, quer um relacionamento, um encontro face a face hoje. Amados, então, o nosso principal e primeiro objetivo em ir à casa de Deus deveria ser esse tipo de encontro face a face com Deus. Podemos até experimentar e falar que experimentamos a presença de Deus nos nossos cultos, mas quantas e quantas vezes nós olhamos para as pessoas e constatamos que não houve uma transformação interior que comprove isso? Que essas pessoas realmente tiveram um encontro profundo com Deus. Porque um encontro profundo com Deus muda tudo na nossa vida. A mudança é radical. Eu mentia, não minto mais. Eu fazia fofocas, não faço mais. Eu falava coisas desagradáveis, não faço mais. Minha vida muda completamente. Se eu era uma pessoa pessimista, hoje não. Eu sou corajosa, positiva. Eu creio que Deus tudo pode. A mudança é radical. Então esse momento do seu encontro com Deus é determinado por Ele, não por você. É de como você se entrega com seu coração contrito. E pode ser de diversas maneiras que Deus vai falar no teu coração. Pode ser através de um texto que está nas Escrituras. E de repente você sente o Espírito Santo de Deus que toma essa palavra e vai sendo usado como uma espada de dois gumes que penetra alma e espírito, juntas e medulas, discernindo pensamentos e intenções do seu coração. E então você fica totalmente exposto diante dessa palavra e Deus vai começar a fazer um trabalho. Deus vai começar a mudar, Deus vai começar a tocar no mais íntimo do teu ser. Você sabe quando está se encontrando com Deus, porque Ele comove cada partícula do teu ser. E Ele sabe quando chega o momento oportuno. Por isso, seus encontros com você sempre vão acontecer na plenitude do tempo. O tempo que Deus tem para a sua vida. Oh, aleluia! O que será que está pesando no coração de Deus? Perguntas como: quando foi a última vez que você sentiu que era importante descobrir o que estava no coração de Deus? O que será que está no coração de Deus em relação aos filhos que Ele lhe deu? O que está no coração de Deus para a igreja a qual você pertence? Será que Deus decretaria o fim de uma igreja por causa dos seus pecados? Deus deixaria mesmo uma igreja morrer? São perguntas que nos fazem meditar, pensar de que maneira estamos indo para a nossa igreja, para os cultos. Estamos indo para cultuar ao Senhor, para ter um encontro verdadeiro, real e palpável com Ele? Veja, deixa eu repetir. Jesus próprio advertiu a igreja em Apocalipse 2, quando Ele disse isso aqui: abandonaste o teu primeiro amor. Ele estava aqui dizendo às pessoas que elas já não mais o amavam suficientemente para se reunir, orar, se derramar diante dele. Ele está dizendo aqui que os diáconos e os anciãos já não estavam orando mais. O pastor não estava mais orando com a sua equipe, os líderes não se reuniam mais para buscar a Deus em oração intensa, conjunta, por um projeto maior, para o avanço da obra de Deus. O que está faltando na nossa igreja? O que está faltando em nossas vidas com Deus?
Por isso Deus lhes advertiu que se eles não lembrassem da onde eles caíram, se eles não se lembrassem de como se portavam anteriormente, se eles não se arrependessem e voltassem ao seu primeiro amor, o seu candeeiro seria removido. Deixariam de existir como igreja. Ele não permitiria que se chamassem filhos de Deus ou igreja de Deus sem ter uma vida de oração, de busca frenética, de uma comunhão íntima com Deus. Hoje temos uma geração de crentes light, uma oração superficial, uma adoração superficial, uma busca, um culto, um louvor, tudo superficial. Recentemente eu voltei ao texto de João 3,16 e recebi uma fortíssima percepção do coração de Deus de que é impossível nós entender esse versículo sem compreender o que Deus sente a respeito de uma palavra ali, a palavra pereça. Pereça. O que Deus sabe sobre a pessoa que está partindo definitivamente para a eternidade, sem ter o seu relacionamento com Ele restaurado a partir, através de Jesus Cristo? Como fica o coração de Deus diante daquela pessoa que parte sem salvação? O que Deus sente sobre a pessoa que perece? Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça. E como está sendo a nossa busca? O que Deus sente quando uma pessoa parte sem essa salvação? Há muitas ilustrações sobre isso nas Escrituras. Qualquer uma delas deveria nos impelir à oração, nos conduzir a uma oração mais forte, a nosso quarto, ao nosso lugar secreto. Amados, nós vemos que uma delas descreve alguém indo para as trevas exteriores para todo sempre, sem a possibilidade de sair de lá. E nós vemos que a Bíblia fala mais, fala que há um grande abismo entre o céu e o inferno, de modo que é impossível a gente passar de um para o outro. Então a nossa decisão é aqui. Agora, amados, abra sua Bíblia, volte, leia João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você acha que o coração de Deus está preocupado com aquele que pode perecer? A palavra nos diz também em 2 Pedro 3, não querendo o Senhor que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Hoje é dia de nos arrependermos da nossa distância de Deus, de como temos buscado a Deus tão pouco e de uma maneira tão superficial. E é isso que deve nos motivar a voltar ao primeiro amor, a voltar a uma vida de oração. Como uma igreja, nós precisamos conhecer o que Deus sente a respeito das pessoas que perecem. E então eu e você devemos ser agentes de transformação, devemos ser agentes, instrumentos de Deus para anunciar a palavra, para buscar mais pessoas para a oração, para chamar mais pessoas para células, para convidar mais pessoas para o culto e nos mobilizar com o fim de evitar que mais pessoas pereçam. Oh, aleluia, aleluia. E que tipo de pessoa Deus vai levantar? A palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel 2:35, onde fala da seguinte maneira: suscitarei para mim um sacerdote fiel,
que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Deus está nos dizendo que vai levantar alguém para si, alguém que vai lhe ser fiel, alguém que vai lhe buscar em todo momento, alguém que vai lhe amar, alguém que vai lhe louvar intensamente, um verdadeiro adorador, e que procurará saber o que está em sua mente, no seu coração, e que assim que souber, imediatamente vai colocar todo o evangelho, toda a obra, todo o anúncio em prática. Então, deixe-me perguntar para você, diante dessa definição de Deus, você quer ser uma dessas pessoas que Deus está levantando? E se não, por que não? Vamos dizer sim ao ide de Jesus? Tome a sua cruz e siga-me. Como podemos saber se Deus está nos levantando? O que significa ser levantado por Ele? E como podemos saber quando Deus está colocando o seu coração sobre o nosso? Oh, aleluia! Você quer buscar a Deus com mais intensidade? Você tem notado que Deus está começando a empurrá-lo para um nível de oração nunca antes experimentado? E que neste novo relacionamento Ele deseja imprimir no seu coração o sentimento real que está na mente e no coração dele nesses dias? Você tem percebido que Deus está querendo unir o teu coração com o coração dele? Aleluia! Estou convencida de que ninguém pode ter esse tipo de relacionamento com Deus e não orar por mudança. Não se entregar a uma busca muito mais profunda com o Senhor. Você lembra da aliança que Deus fez com Abraão? A partir de então sempre se dizia Abraão, Isaque e Jacó. Quantas gerações Deus quer impactar através de você tocar em uma? Nesse caso aqui de Abraão, pelo menos 3 gerações foram totalmente transformadas e até hoje se ouve falar dessa aliança feita e somos os seus descendentes. Então, você tem conduzido o seu relacionamento com Deus de tal forma que os seus filhos são atraídos para perto de Deus e não querem fazer outra coisa senão servir o Deus de todo o seu coração? O que está acontecendo na geração que vem depois da sua? Naqueles que estão seguindo você? Eles têm se espelhado em você? É importante nós observar, ficar atento para ver o que virá depois de mim. Será que há intensidade naqueles que me seguem porque eles observaram a minha vida? Será que há oração, busca, lugar secreto porque eles se espelharam em mim? E por que não fazer a diferença agora mesmo, no modo de viver dessa geração que está vindo? Para que eles também tenham uma intensidade maior e que eles tenham ainda maior além da nossa. Uma oração apaixonada, persistente, prolongada, uma busca de comunhão por Deus, porque a oração, ela não é uma oportunidade para dizer para Deus o que você quer que Ele faça, não. Oração é estar na presença de Deus, no lugar onde Ele graciosamente revela o que está no seu coração, na sua mente. E esse encontro afeta você tão radicalmente que tudo muda. A maneira de viver, a maneira de falar, o modo de planejar, o modo de investir seu tempo, tudo muda.
Deus está esperando para ver o que você vai fazer agora. Uma vez que você conhece a verdade, o que você faz a seguir define se acredita realmente tudo que você ouviu de Deus. A eternidade é o que está em jogo e você pode influir nesse resultado. Nunca em toda a minha vida senti que Deus estava tratando comigo de uma forma tão radical e completa como agora. Choro diante do Senhor, louvo o Senhor, busca o Senhor, temendo não alcançar o nível de intimidade que Ele está procurando em mim. Estou me rendendo mais e mais, vez após vez, a Ele, para que eu não seja jamais aquela pessoa que pereça. E qual é a atitude que você vai tomar a partir dessa palavra que o Senhor revelou sobre as nossas vidas?